Olá. Nas operações da polícia de ocupação do complexo do Alemão, foram apreendidas armas, um verdadeiro arsenal de guerra, que varia desde granadas até fuzis capazes de derrubar aeronaves. Essa é uma questão que suscita um problema antigo do país, que é a administração das nossas fronteiras. Quem conversa conosco sobre o assunto é o senador Geraldo Mesquita. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso programa. Como eu havia dito na abertura, a questão das fronteiras volta ao debate. E uma das ideias propostas para solucionar esse desafio é uma articulação maior entre os países da América do Sul. O senhor acha que isso pode nos ajudar na administração do problema? Olha, com certeza. As operações levadas a efeito pela Polícia Militar, Civil, Exército, Marinha, Aeronáutica, enfim, no Rio, né, nesses últimos dias de combate ao narcotráfico, mostrou ao país inteiro exibiu ainda mais, com cores mais nítidas, a nossa extrema vulnerabilidade, né? A quantidade de armas que foram apreendidas, a quantidade de maconha, de cocaína, de crack, seja lá do que for, né, de entorpecentes, nas mãos, né, do crime organizado no Rio, mostra que isso tem uma fonte de alimentação. Não é? Aqui há que se ressaltar e louvar o trabalho feito, não é? Mas ele é parte do que precisa ser feito. Exatamente, os fatos nos levam, mais uma vez, a compreender que precisamos ser estratégicos, planejadores e obstinados no combate à entrada disso tudo no nosso país. Não é? Voltamos às nossas fronteiras, não é? Uma extensão imensa. Não é? O Brasil faz fronteira com praticamente toda a América Latina. Temos uma extensão por mar também, que é uma coisa incomensurável. Não é, Tânia? Agora, não podemos negligenciar com isso. Entende? Precisamos nos voltar. E veja, você ao mesmo tempo fala de Mercosul, e o que a gente... Eu acho que o Mercosul precisa além de ser um instrumento de realização econômica dessa região, né? Essa integração, eu vou até cortar o senhor, me desculpe, mas um dos focos do Mercosul é justamente a questão da integração. Não é? A integração seja pelo aspecto não se faz econômico, só pelas negociações econômicas, entende? A integração se faz, sobretudo, pela cidadania, Tânia. A gente tem que ir a fundo. A cidadania é a célula da integração, entende? O que é a cidadania? É a gente operar dentro do Mercosul, inclusive num assunto como esse. Não é? E a acessibilidade para isso, porque realmente a questão da cidadania nesse combate foi outra questão que foi levantada no combate ao narcotráfico no Rio de Janeiro nesse último final de semana de novembro. Porque o Disque Denúncia foi usado como nunca. Os moradores, se vendo apoiados pela polícia, passaram a colaborar com esse trabalho. Isso é um movimento de cidadania. É um movimento de cidadania. Isso sensibiliza esses países que já são do CONE, na opinião do senhor que participa do Parlasul, que está presente nessas reuniões, que está presente nas ações do Mercosul. O senhor sente essa sensibilidade com relação a esse problema? Ela está sendo provocada, inclusive, por entidades da sociedade civil, né, que atuam e operam nessas áreas. Ela está sendo empurrada, instigada, insuflada, né? E tomara que isso ganhe vulto, não é, Tânia? Porque, veja, na minha opinião muito pessoal, né, o Mercosul até agora é um instrumento de tamanha importância para o processo de integração regional, mas até agora ele foi, digamos assim, apropriado, não é? Ele se viu apropriado pelo grande capital, pelos grandes negócios econômicos, entende, Tânia? E muito pouco no que diz respeito à integração da cidadania. O que seria assim, é um mote natural, senador? Por exemplo, na formação de outros blocos, como comunidade como europeia, a questão econômica, ela é um timão, ela é o que puxa um processo como esse? Ela é um vetor extremamente importante. E aí os outros desdobramentos vão... Mas ela não é única nem exclusiva. Né? Ela também não se perfaz
sem que esteja incluída num grande contexto social, político, né, cultural, entende, Tânia? Não existe economia, né, sem que os demais vetores tenham um comprometimento com isso tudo, entendeu? Não é? Então, veja, esse trabalho de acabarmos com esse trança-trança pelas nossas fronteiras, né? De armas, de tóxico, isso precisa envolver a sociedade civil desses países. Quando eu digo que o Mercosul até agora foi apropriado pelo grande capital, é que eu torço para que ele passe a ser apropriado pelos cidadãos desses países, tá? Entende? Como é que a gente faz isso? A gente faz isso, o parlamento do Mercosul, mal ou bem, vem cumprindo um pouquinho esse papel, no sentido de, veja, como o Mercosul é uma estrutura assim muito pesada, né? O conselho, aquela coisa muito burocrática, a sociedade civil viu com muito mais facilidade se aproximar do parlamento, que é um órgão, a rigor, que tem mais locução com a sociedade. Né? Por tradição, representante da sociedade. Não é verdade? Né? Então, movimentos sociais, né, de toda a gama, Tânia, estão se aproximando, assim, por intermédio do Parlamento do Mercosul, provocando determinadas questões, situações, entende? Eu acho que o caminho é esse, mas a gente tem que alargar isso. Deixa eu lhe dar um exemplo muito concreto. Quando eu falo de cidadania, a gente lá no Parlamento e no Mercosul também enche a boca, né? Cidadão mercosulino, tá certo? A gente tem que tornar isso efetivo, Tânia. Né? O cidadão europeu hoje, ele circula na Europa inteira. O cidadão inglês está na França, na Suécia, não sei mais aonde, como um cidadão europeu, tá certo? Né? Não há obstáculo para ele circular. A circulação é uma coisa importante, né? Fora outros fatores. E a gente pretende que isso seja também uma realidade aqui no nosso contexto, na nossa região. Mas, olha, há poucos dias, para entrar e sair dos nossos países, ainda é uma burocracia danada, entendeu? Um fato que ocorreu comigo, olha, um parlamentar do Parlamento do Mercosul, quando a gente chega, por exemplo, a sede é em Montevidéu. Cheguei em Montevidéu, preenchi aquele papelzinho e tal, o pessoal carimba, o senhor tem que guardar para na volta apresentar. Imagine o negócio dele. A integração não aconteceu. Quando eu estava retornando para o Brasil, cadê que eu achava o papelzinho? Não achava. Sabe o que me disseram? Não, o senhor vai ter que ir lá na imigração, pagar uma multa. Olha, imagine, um papelzinho que a rigor é jogado numa sala que deve ter maior do que o plenário do Senado, que ninguém vai olhar mais para aquele papelzinho, Tânia. Qual é a relevância disso? E fora Entende? o quê, né, senador? Quando eu falo de cidadania, eu estou falando disso. Entendo. O cidadão tem que ser tratado com respeito, você tem que ter os controles, etc. Mas não pode superar a cidadania, entende? Isso não pode estar acima da cidadania, né? Cidadania no que diz respeito à conjugação de esforços, no sentido de a gente ter uma uniformização de currículos escolares, né? De a pessoa poder trabalhar no Uruguai e outra época trabalhar no Brasil, consolidar seus recolhimentos previdenciários. Uma série de coisas precisam ser feitas para que a população desses países perceba que essa estrutura pode ser um instrumento importante, né, para o avanço da cidadania, e avanço da cidadania significa, sobretudo, isso aí, combate ao tráfico de armas, de drogas, não é? Olha, vitima, assim, milhares e talvez milhões de jovens e pessoas nesses países. Em vários países. Entende? Tudo tem a ver. Você vê como tudo tem a ver? A conexão das coisas. Agora, isso só vai acontecer se as populações se derem conta de que isso é um instrumento importante. Então, senador, nossa entrevista já no fim, eu vou aproveitar essa sua fala e deixá-la como encerramento da nossa entrevista. Porque algumas vezes nós já nos encontramos nesse programa tentando elencar justamente quais são os outros desdobramentos que um bloco desse pode ter. E agora a gente vive na prática. Esse bloco precisa crescer, uma inclusive. Situação. Sabe como? O Mercosul, eu costumo dizer que o Mercosul, até porque é constituído de 4 países, é uma coisa quadrada. Ele precisa se tornar redondo. Como, Tânia? O Mercosul precisa imaginar a possibilidade de criar outros níveis de comprometimento.
Entende? Entendo. Para poder atrair países que, a rigor, não podem entrar agora, porque há uma incompatibilidade num ponto ou no outro. Mas nós temos coisas comuns. Então você cria níveis de comprometimento e você, daqui a pouco, tem um organismo que congrega todos os países latino-americanos, né? Um corpo sólido, forte, né? Para fazer uma interlocução com o restante do mundo, entende? Bom, então nós vamos encerrar, como eu disse para o senhor, porque nosso tempo realmente é muito curto, com esse apelo. E as pessoas que já viram as nossas conversas anteriores tenham agora, na prática, um contexto mais concreto da importância da gente fortalecer, então, esse bloco. Senador, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. A você também, muito obrigada pela atenção. Eu sou Tânia Roman, falando para a TV Senado, Rádio Senado e suas conveniadas. Se quiserem entrar em contato conosco, ver outros trechos, outras entrevistas ou mesmo trechos dessa, por favor, acesse a nossa página www.senado.gov.br/TV.